Olá, eu sou Janaína Spolidório, professora, criadora de conteúdos didáticos e este é o Origem, podcast que fala sobre a raiz da educação no Brasil e no mundo. Espero que goste do conteúdo que criamos especialmente para você. E vem comigo! Origem. Brown, Pons, Tiger. Proelpsis, Origin, Yen. Origem, com Janaína Spolidório. Olá, querido seguidor do meu podcast. Hoje o assunto do podcast é o podcast. Para quem não conhece um podcast, hoje eu não vou contar o que é um podcast porque a gente vai falar muito sobre esse assunto. E eu vou falar muito sobre esse assunto porque, embora o podcast tenha se popularizado no Brasil desde 2019, mas já existisse antes disso, com a questão da pandemia, nós temos aí um aumento no uso da tecnologia, especialmente no que diz respeito às aulas online. E o que acontece daí? Adivinha? Muitos professores acabam pedindo como tarefa podcast para os alunos, porque afinal de contas o podcast é um arquivo de áudio. Será que é só isso? Eu resolvi trazer esse assunto para cá porque eu percebi que na escola do meu filho, as professoras, os professores têm pedido muito podcast para as crianças. Só que assim, vocês vão apresentar um trabalho, daí o grupo decide, a gente vai querer fazer um arquivo de áudio. Então é um podcast. Daí eu fiquei pensando, mas será que esses professores estão com noção do que é um podcast? Será que a gente sabe mesmo o que é um podcast que vai para a sala de aula? Será que nós estamos ensinando essas crianças o que é um podcast da maneira correta? Porque, afinal de contas, gente, nós somos as pessoas que vão ensinar os futuros profissionais de podcast. Então, essa criança pode começar a se interessar pelo assunto do modo errado. Para falar sobre isso, claro que eu não ia falar sobre isso, porque eu não sou uma podcaster. Eu apenas tenho um podcast feito por um podcaster. Meu podcaster, como vocês já devem ter percebido, é o Pedro Cardenas. E ele está aqui hoje exclusivamente para explicar para todos nós aqui da educação o que é exatamente esse tal de podcast. Então, com vocês agora, o Pedro vai dar uma introduzida, um pouquinho de introdução ali, porque é a primeira parte do Origem, no que seria um projeto de podcast. E aí, Pedro, tudo bem? Oi, gente, tudo bem com vocês? Tudo tranquilo? Legal. Tudo bem, Jana? Vamos lá falar de podcast. Falar de podcast é um assunto muito legal para mim, porque eu trabalho com podcast. A gente produz o Origem desde meados de 2019, fora outros podcasts que a nossa produtora produz aqui. Podcast, como vocês podem ver, é um arquivo de áudio, é um programa onde o áudio é exaltado, onde nós temos como meio de comunicação o áudio. Antes da gente entender o que é um podcast, é muito importante a gente entender ter o áudio como prioridade na sua comunicação. Quando a gente escuta alguma coisa, esse nosso lado emocional é ligado a esse áudio. E é por isso que o podcast faz tanto sucesso, porque o áudio nos conecta com outras pessoas. O podcast, ele existe desde sempre. Nós chamamos de podcast, a gente vai falar um pouquinho disso mais para frente, mas o podcast nada mais é do que um programa de rádio sob demanda. Nós vamos falar sobre o nome podcast, mas antes de tudo, eu quero falar um pouquinho sobre o que é um produto sob demanda, e aí a gente vai entrar um pouquinho sobre o que é podcast. Sob demanda é um produto que a gente tem exatamente sob a demanda do que nós precisamos. Vou dar um exemplo aqui. Com o passar dos anos, a gente sempre teve programas de mídia sendo produzidas por outras pessoas. E essas produções eram feitas com base no que a população queria. Vou dar um exemplo. O sábado de manhã era propício para os desenhos animados. E eles eram propícios para os desenhos animados porque a demanda daquele produto era feito para as crianças do sábado que tinham a manhã de folga. Com o passar do tempo, a gente começou a perceber que a gente podia começar a produzir sobre pequenas demandas, sobre demandas específicas.
Então a gente começou a ver que a gente podia colocar desenhos animados num canal especificamente de desenhos animados. Surgiu então a TV por assinatura. Na TV assinatura foi o primeiro grande sob demanda que a gente tinha, porque a gente colocava produtos específicos de acordo com a demanda que cada um daqueles produtos tinha. Então, por exemplo, ao invés de eu assistir televisão, ao invés de assistir desenhos animados no sábado de manhã, eu tinha um canal especialmente de desenhos animados. Com a internet, a gente começou a aumentar essa demanda e sair de veículos de mídia de massa, que a gente chama, que é o caso da TV. Antes a TV aberta, agora a TV fechada e agora, mais ainda, a internet. A internet possibilitou que essa demanda fosse mais minuciosa ainda. Então, ao invés de eu ter um canal de televisão apenas para desenhos animados, hoje eu tenho um canal de desenhos animados produzidos no Japão na década de 90 e assistido apenas por pessoas entre 30 e 40 anos nascidos na década de 80. Deu para entender mais ou menos? Essa é a demanda. O podcast, ele é um produto sob demanda, assim como os vídeos do YouTube, por exemplo. A diferença é que, ao invés da gente ter um produto audiovisual que tenha imagem e som, nós temos apenas sons. É como se a gente tivesse um programa de rádio sob demanda. E aí a gente tem produtos e assuntos de acordo com a demanda que cada um tem. Nós temos um pouco disso nas nossas rádios, no dial da rádio FM, né? Você assiste um programa, você assiste uma rádio apenas sobre notícias, uma rádio apenas sobre música sertaneja, uma rádio apenas sobre rock. Mas hoje, com os produtos sob demanda tão específicos, você tem produtos, vamos dizer assim, dentro do Spotify, por exemplo, que é uma plataforma sob demanda, onde nós estamos usando hoje, por exemplo, ou dentro do YouTube, se você está ouvindo a gente pelo YouTube, é uma plataforma sob demanda que fala para mim que eu quero ouvir música sertaneja produzida na década de 70 por duplas apenas de Goiás, por exemplo. É uma demanda específica. O podcast nada mais é do que um programa de rádio ou um programa de áudio sob uma demanda específica. No nosso caso aqui, a nossa demanda é sobre educação. Deu para entender um pouquinho? Bom, bem interessante essa questão que o Pedro explicou sobre demanda, porque o que vai acontecer na escola? Vamos voltar lá para a escola. Na escola, nós temos as disciplinas. Então, você dá português, você dá matemática, da geografia, da história. O que vai acontecer? Dentro da sua matéria, você pode pedir aos alunos para produzir um podcast sob demanda. Então, essa sob demanda é perfeita, gente, para a sala de aula. Porque, como vocês viram, é um nicho que a gente chama, né? Eu, como sou do marketing, eu gosto de falar nicho. Aquelas que você tem que usar o que você estudou. Então, você tem ali um nicho. Por exemplo, faz de conta que eu sou professora de ciências. Então, eu vou pedir para o meu aluno produzir um podcast de ciência sobre determinado assunto. Perfeito. O problema aqui tá, como eu vou fazer isso? Eu não posso falar para o meu aluno, faça um áudio de 2 minutos e me entregue. Gente, isso é um absurdo. Porque você não deu direcionamento. Você sabe o que é um podcast, em primeiro lugar? Porque quando eu, Janaína Espolidório, leio uma comanda dessa, eu acho que o professor não sabe o que é um podcast. Não tem a menor ideia do que seja. Para ele, é um áudio qualquer, ele está desvalorizando, inclusive, quem faz podcast. Depois ele quer ser valorizado no trabalho dele. Mas ele não valoriza quem faz o podcast. E ainda por cima, esse professor, ele nem deu um exemplo do que é um podcast para o aluno. Ele analisou um podcast antes para falar, eu quero um desse jeito? Ou 2 para comparar qual a diferença? Ou pegou um áudio qualquer que alguém produziu que não é um podcast e falou, gente, isso daqui é um podcast, isso aqui não é um podcast. Claro que não, porque se ele pedir um negócio de áudio de 2 minutos, 2 minutos é muito tempo para um podcast de uma criança. Ele pediu desse jeitinho, gente, me desculpe, mas não sabe o que é um podcast, precisa reestruturar aí a sua aula. Mas, Janaína, como que eu faço isso? Calma que a gente vai chegar lá. Eu e o Pedro preparamos no Origem 2 um esqueminha da minha visão educacional com a visão dele de podcast para a gente poder chegar numa coisa bem bacana aí de sala de aula profissional e que valorize o seu trabalho e o de podcaster. Origem, com Janaína Espolidório.
Bom, o Pedro já explicou para vocês o que é um podcast e no Origem 2 nós vamos falar do podcast na real. Então, é o arreal do podcast, como que você faz para entender o que é um podcast pedagógico aí no caso, porque é o que você vai usar com seus alunos naturalmente. Sabendo que o podcast não é um mero e qualquer arquivo de áudio, você deve ter percebido que aqui vai entrar a Jana literária, te dizendo que podcast é um gênero textual, gente. Não tem como não ser gênero textual e ele tem uma questão muito legal, porque a gente tem o prévio do podcast. Para eu fazer esse podcast para vocês, eu preciso primeiro fazer um esqueleto do que eu vou falar. Depois eu preciso fazer um roteiro do que eu vou falar. Daí eu preciso enviar esse roteiro para o meu podcaster, que é o Pedro. E daí o Pedro vai olhar onde ele pode colocar alguma coisa, onde ele não pode. Que daí a gente vai falar isso mais para frente, que é da elaboração. Então, é preciso que você veja o podcast como um gênero textual. Ah, mas eu dou aula de ciências. Não interessa do que você dá aula. Se você se propôs a dar um podcast, você precisa saber o que é um e compreender esse gênero textual. Não tem desculpa não, gente. Se propôs a fazer, você faça do jeito certo ou não faça. Ou fica lá no questionário de 1900 e bola, que é melhor do que dar coisa errada. Então, para fazer, o que eu, Janaína, faria? Primeiro, eu iria separar podcasts. Não precisa ser um podcast longo. Temos aí podcasts de 3, 4, 5 minutos, que são podcasts mais curtos. Você pode ouvir com seus alunos o podcast com tarefas de análise. O que seria isso? Você dá aula de ciências. Estou aqui fixa nas ciências para vocês entenderem bem. Vamos fazer de conta que você vai falar sobre reciclagem. Então, você separa um podcast curtinho de reciclagem. Inclusive, temos podcasts assim para crianças menores. Você prepara um roteiro de análise para essa criança. Então, você vai preparar. Tem algum som que não seja a pessoa falando? O que você notou no início do podcast? Sobre o que foi o assunto? Quantas coisas ele falou durante o podcast? Você pode até utilizar o podcast para fazer interpretação de texto. Então, você coloca o podcast para rodar, as crianças ouvem o podcast que você escolheu e você faz perguntas oralmente. Ah, mas quando ele falou sobre lá a reciclagem do vidro, o que ele contou de diferente que a gente ainda não tinha aprendido na aula? Então, as crianças têm que fazer esse paralelo, você treina o auditivo. Quando você está ouvindo com seus alunos o podcast, você pode, inclusive, perguntar para eles se eles notaram quando a pessoa que está falando, ela demonstra emoções. Então, dá para perceber se está alegre, se está bravo, se está triste. É a mesma coisa, gente, quando eu faço perguntas para vocês, ou quando eu puxo a orelha, ou quando eu elogio. Você precisa perceber na minha voz, porque é o que eu tenho aqui, quando eu faço cada coisa. É uma coisa que precisa falar com quem está ouvindo. Então, você faz a criança perceber os elementos que fazem parte desse gênero textual, o tipo de linguagem, e você faz isso estruturadamente. O que seria estruturadamente? Você pede para o aluno fazer em partes também. E daí isso eu vou explicar quando a gente estiver no Origem 3, porque daí eu vou falar sobre como você sugere um podcast em aula. Quais são as partes do trabalho que você precisa fazer para poder cobrar do aluno. Porque, afinal de contas, primeiro você cobra de você o trabalho pedagógico para depois você cobrar do seu aluno um bom trabalho, porque esse aluno, inclusive, pode mais para frente virar um podcaster. E o podcast, gente, não é só um arquivo de áudio, como a gente tem falado até o momento. Tem toda uma questão aí de roteiro, vinheta, introdução, tema, que eu não fiz sozinha. Quem fez isso para mim foi o Pedro. Ele veio um dia aqui em casa, ele mostrou tudo como fazia, ele deu várias sugestões e daí a gente foi criando aos poucos as vinhetas, o roteiro, os quadros. Então, o Pedro vai contar um pouquinho para vocês como que é montar, assim, um podcast do zero, da elaboração ali, mas puxando um pouquinho mais para o pedagógico. Então, pessoal, é muito interessante o seguinte, a gente entender umas coisas muito importantes que a Jana falou em tudo isso. Primeiro, a gente precisa entender que o podcast é um meio de comunicação. É muito importante a gente mostrar o podcast como um elemento muito bem trabalhado. Ele não é apenas um áudio.
Porque se ele fosse apenas um áudio, ele não seria um podcast, ele não seria sob demanda. Isso que a Jana falou sobre todo esse preparo, sobre a gente ouvir o podcast, sobre a gente conhecer podcasts, faz com que a gente mostre para os nossos alunos qual é a importância de um podcast. A gente estava conversando fora do ar e a gente estava falando um pouquinho sobre como esses produtos sob demanda perderam um pouco da credibilidade. As pessoas acham que é muito fácil criar um podcast ou criar um vídeo de YouTube, que são produtos sob demanda, né? A gente ainda acha que um YouTuber pega a câmera, liga apenas a câmera ali, fala meia dúzia de coisas, desliga a câmera e sobe no YouTube. E não sabemos o quanto ele gastou de tempo e de trabalho para que aquele vídeo ficasse bom. A mesma coisa acontece com o podcast. Se um podcast é feito sobre um assunto, sobre ciência, por exemplo, é muito importante que esse podcast tenha elementos sonoros de ciência. Exemplo, para que faça essa ligação de quem está falando com quem está ouvindo. E sobre o assunto que essa pessoa está falando. Se você perceber aqui no nosso Origem, você vai perceber que toda a nossa comunicação, ela é auditiva. Pare um pouquinho depois e assista os nossos outros podcasts e até esse podcast mesmo e dê uma ouvida em todas as trilhas. Quando eu sentei com a Jana para a gente montar o Origem, a gente falou de todos os quadros que nós iríamos ter dentro do podcast, sobre cada tema de cada um desses quadros. A Graça da Traça se passa dentro de uma biblioteca. Preste bem atenção. O Sabatinando é dentro de uma quitanda, se é que a gente pode dizer assim. E todos os outros. O Origem, por exemplo, se vocês perceberem, a trilha de abertura é a palavra origem em várias línguas. Isso foi um estudo que foi feito, porque o podcast é um estudo. Quando você oferece esse produto para os seus alunos, você está mostrando para eles o quanto é legal e o quanto é profundo o sistema de comunicação entre uma pessoa e outra. Não é algo banal. Não é uma ótima oportunidade para você colocar para os seus alunos o quanto é importante ele ir a fundo sobre um assunto, o quanto é importante ele se preparar. Quando você entende um podcast e passa para ele, foi o que a Gina falou, você pode colocar para eles a importância de um roteiro, a importância da rotina do estudo, a importância do aprofundamento do tema que ele vai falar, e não apenas uma leitura de um texto. Você tem que colocar e trabalhar com esse aluno, é uma ótima oportunidade de trabalho com esse aluno, a comunicação. E a comunicação, como a Gina falou também, é algo que vai ser muito importante profissionalmente para esse aluno. Mesmo que ele não seja um produtor de podcasts ou trabalhe com mídia, olha o quão bom para ele no futuro vai ser ele, quando estiver numa empresa, saber se comunicar de diferentes maneiras, tanto com o funcionário que vai ser abaixo dele, quanto o chefe que vai ser acima dele. Simplesmente porque quando ele estava na aula, ele entendeu a importância de saber com quem que ele estava se comunicando e sobre qual tipo de assunto que ele estava falando. Perfeita essa colocação do Pedro também, porque daí vocês percebem o quanto o podcast pode ajudar na aula de vocês. Porque para o aluno fazer um podcast, por exemplo, de biomas, ele vai precisar saber a fundo esse tema. Então, primeiro ele vai precisar estudar, e o que ele viu em sala de aula, gente, não vai adiantar. Ele vai ter que procurar em outros lugares para que fique um podcast bem bacana. A gente tem aí podcasts ou até vídeos do YouTube que as pessoas levam 2, 3 semanas para poder juntar todo o conteúdo para ficar uma coisa assim confiável. E confiável é uma palavra muito importante para um podcaster, para um youtuber. Você não pode fazer um negócio picareta, porque você tem um público. E o seu aluno precisa começar a entender isso da sala de aula. Não é um trabalho para ele colocar e todo mundo ficar olhando a mosca enquanto passa. Ele tem que fazer um trabalho que chame a atenção dos outros alunos. Um trabalho que os amigos dele ouçam e falam: nossa, que legal essa trilha que você colocou de fundo. Que bacana esse som de leão quando falou sobre o Coliseu de Roma. Então, assim, você precisa pensar no seu aluno, porque é o sucesso dele que está em jogo também. Se ele é bem sucedido nisso hoje, imagine no futuro o que ele vai poder fazer.
Tá nas suas mãos, pense bem. Origem, com Janaína Espolidório. Claro que eu não poderia deixar de explicar para vocês como sugerir um podcast em sua aula, porque afinal de contas nós estamos aqui para aprender também. Eu aprendi isso na prática, né, assim, com pessoas que são profissionais do assunto. Não quer dizer que o seu aluno vai fazer um profissional, mas a gente tenta ao máximo trazer isso para o aluno, né, essa questão do mais real possível. Então, como você sugere um podcast em sala de aula? Além de estudar o gênero, que nós já conversamos disso no Origem 2, você precisa também atribuir tarefas. Então, primeiro você pede para o aluno. Pessoas, nós já ouvimos podcast, já expliquei para vocês que é um gênero textual. Nós vimos que tem fases de estruturação de um podcast. Se possível, gente, façam um desenho, diagrama, mapa mental, o que você quiser, itens, roteiro, sei lá, alguma coisa, lembrete falando para o seu aluno quais são os passos para se fazer um podcast. Passo 1, seleção de tema e estudo do assunto. Então, você vai pedir para os seus alunos fazerem um texto inicial sobre o assunto pedido. Passo 2, vamos montar um roteiro do podcast. Então, na primeira parte do podcast, nós vamos falar deste item, segunda parte do podcast deste item, terceira parte este item. Bacana. Agora, entre esses itens, depois que você viu tudo isso do aluno, porque cada vez que ele faz um passo, gente, cada passinho mostra para o professor avalia e volta para o aluno. É que nem se fosse uma empresa. Você faz o briefing, você mostra para a pessoa, né? O briefing seria um modelo ali, um rascunho. Você mostra para a pessoa aprova, você continua o projeto. Não é assim, joga a bomba e espera ela explodir, que nem está sendo feito atualmente, né? Que você joga ali, faça 3 minutos de áudio e me entrega sobre o assunto tal. Não, faz uma coisinha, entrega. Faz outra coisinha, entrega. Faz o roteiro, entrega. Daí o professor, durante o roteiro, seria interessante, caso possível, analisar com o aluno quais as ideias de som que eles querem introduzir. Então, de repente, um bioma sobre floresta equatorial, que é o que aconteceu aqui em casa, uma música do Jurassic Park lá, que o Pedro me ajudou nessa, gente, porque tava difícil aqui a coisa em casa com esses pedidos de podcast, vou ser bem sincera. Então, o que esse podcast lembra? É uma trilha mais tipo punk, é uma trilha mais sertaneja, é uma trilha mais clássica? Qual é o assunto e com o que ele combina? Né? Então, você pode ver isso com os alunos. Se possível, monte em forma de exercício, não dê tudo de uma vez. Você pode até mostrar o quadrinho todo, mas você vai ver com os alunos. O que nós vamos fazer primeiro? Vocês vão fazer isso, me entregar tal dia. Faça um calendário com ele de entrega. Você já vai estar trabalhando a questão de trabalho com data. Então, na primeira semana, vocês vão entregar o texto de pesquisa. Na segunda semana, vocês vão entregar o texto de roteiro. Na terceira semana, nós vamos encaixar os sons. Na quarta semana, vocês vão me entregar o texto do podcast, que é o texto final depois do roteiro. E na outra semana, nós vamos discutir como isso vai ser gravado. Aí está o problema também, porque não é só jogar, faça um podcast e deixar os pais procurarem, gente, porque é isso que vai acontecer. As crianças vão fazer o mais simples possível, porque elas não têm um parâmetro do que fazer. Você não indicou para elas um programinha para poder ajudar. Você não falou para elas sobre questão de direitos autorais, que elas não podem ficar usando qualquer coisa que tem na internet. Você não avisou essas crianças que elas precisam ter alguns cuidados com o áudio. Você não falou quais são os possíveis recursos que eles podem usar. Mas nós aqui vamos falar, nós não, o Pedro naturalmente, porque o especialista é ele, gente. Antes de eu começar com algumas dicas bem legais que vocês podem utilizar, isso que a Jana falou é primordial. Pensem nos passos, tá? Pensem no primeiro passo, pensem no passo da elaboração, sentem com os alunos e façam um roteiro junto com eles. Mas antes de qualquer coisa, acho que o princípio básico de querer fazer um podcast ou começar a fazer um podcast é: escutem podcasts. Quando você estiver lá na sala dos professores, com as suas professoras,
professores, amigos, colegas, e vocês olharem lá no seu planejamento que vocês vão ter que pedir um podcast para os seus alunos, a primeira coisa que vocês façam, procurem podcasts. Como é sob demanda, como a gente falou, a gente tem uma demanda gigante de podcasts sobre educação, gigante sobre variedades, gigante para crianças. Então, escute podcasts. Esse é um princípio básico. Escute o podcast. Depois que você escutar esse podcast, leve esses podcasts para a aula. Sugira esses podcasts para os seus alunos. Eles vão adorar. A maioria dos alunos hoje tem acesso ao Spotify, por exemplo. E o Spotify, para podcasts, ele é uma plataforma totalmente gratuita, por exemplo. Você consegue baixar um podcast no celular sem ter uma conta no Spotify. Olha isso. Então, os alunos já têm contato com podcasts. Sugira para eles podcasts. Mostrem, escute em sala. Foi o que a Gina falou. Depois disso, depois que o projeto estiver todo pronto, depois que vocês elaboraram o roteiro, depois que vocês decidiram o que eles vão gravar, é muito importante contextualizar o que esse podcast vai ser. Vai ser um bioma? Os sons de floresta, os sons de um deserto, os sons do mar são importantes. Ah, mas onde que eu consigo isso? Como que eu consigo esse monte de som? Como que eu consigo esse monte de efeito? Primeira dica é o YouTube. O YouTube tem uma biblioteca de efeitos que podem ser explorados. Então, para vocês, a primeira dica é livraria de áudio do YouTube. Então, vocês podem entrar lá no YouTube, digitar livraria de áudio do YouTube. E vai aparecer um monte de sons sem direitos autorais. Isso que a Jana falou é muito importante. Nesse mundo onde a gente vive hoje, que é totalmente diferente de 20 anos atrás, o mundo da mídia não é uma terra sem lei. Prestem bem atenção nisso. A gente tem encontrado pessoas que não respeitam os direitos das outras. Isso, no mundo digital, é pior ainda. Porque a gente acha que tudo que está na internet é de graça. E aí a gente pode baixar e usar a livre e espontânea vontade. E não é assim. Tá na internet, tem um dono também. Se você já está produzindo vídeos nas suas aulas e você colocou uma música de alguém, YouTube, por exemplo, e aí o YouTube, por exemplo, bloqueou o seu vídeo, é porque muitas vezes você usou uma música que tem um direito autoral. Então é muito importante que você use músicas sem um direito autoral ou com direitos autorais liberados. Lá nessa livraria você vai encontrar músicas e sons com direitos autorais liberados. Outra coisa que vocês podem usar para efeitos sonoros é no próprio YouTube mesmo. Vocês colocam livrarias de efeitos sonoros. E aí você vai ter o rugido do leão, você vai ter o som da baleia, vai ser o digitar de uma tecla, você vai ter sons de piano, sons de violão. Isso tudo também está disponível dentro da livraria gratuita do YouTube, tá? E aí é super fácil de baixar, porque quando você entra nesse áudio, ele é um vídeo e embaixo vai ter o link para você fazer o download. Então é super tranquilo, ele vai baixar um arquivo de MP3, que é uma musiquinha, você vai clicar e vai ter lá o áudio. E aí agora eu vou passar para vocês alguns aplicativos que vocês podem fazer o podcast e ensinar os alunos a usarem. Então eu vou passar para vocês 3 hoje, e esses 3 são, se não são gratuitos, eles têm uma versão que é free, que vocês podem usar, né, sem todos os recursos, mas que vocês podem usar de maneira gratuita. O primeiro é o OBS, que muitos de vocês usam para gravar a tela do computador, principalmente agora, na época da pandemia, que a gente está fazendo as aulas remotas. A gente tem usado arquivos, né, como o Zoom, que grava a tela, o OBS, que grava a tela. Vocês podem fazer isso até no Zoom também. Quando vocês ligam o Zoom, você grava o que você está gravando e você tem a opção de, quando exportar, quando salvar em áudio. E aí vocês podem salvar o áudio que vocês gravaram. E no Zoom e no OBS, vocês podem colocar esses sons para tocar, e aí na hora que vocês querem que toque, tá? Então, isso é um jeito bem legal de utilizar. E tanto o Zoom quanto o OBS tem vários tutoriais no YouTube de como fazer essas exportações, como inserir os áudios, tá? Outro aplicativo muito legal que vocês podem usar é um aplicativo chamado Anchor. É Anchor em inglês, Anchor.
E esse aplicativo ele é bem simples. Ele é um aplicativo que tanto para Android quanto para iPhone, né, para iOS. Você vai gravar o seu áudio e aí você vai ter um lugar lá que você pode colocar sons que já vêm dentro dele. E é muito legal também. Então, sons com direitos autorais liberados que você já pode usar dentro dele. E aí tem uma outra opção, que é uma opção um pouquinho mais rebuscada, que é o Audacity. O Audacity também é um programa que não é gratuito, mas ele tem uma versão free, que ele tem menos recursos, mas que você pode utilizar. E aí você pode editar de uma maneira um pouco mais profissional. Se você é daquelas e daqueles que gostam de se arriscar e de tentar algo novo, o Audacity é super simples de trabalhar, é super tranquilo de editar, é muito intuitivo. Então, quando você grava o áudio, ele aparece uma pista e aí tem uma tesourinha onde você quer que corte e depois tem um pincelzinho de cola onde você vai clicar e arrastar para colar. E aí você também pode colocar aquele áudio que você baixou no YouTube lá dentro. E depois você transforma num áudio só para poder ter o seu podcast. Mas o mais importante de tudo isso é a filosofia do podcast. As ferramentas são super fáceis de aprender hoje em dia, porque elas são intuitivas. É aquilo que a gente sempre fala dos aparelhos de telefone, né? O bebezinho de 2 aninhos, ele já sabe clicar e arrastar. Todos esses aplicativos, eles são feitos com esse propósito, com o propósito de você fazer sozinho, aquele DIY, né? O do it yourself, faça você mesmo. Clica, segura, arrasta, é tudo muito simples de mexer. Mas o mais importante, algo que o aplicativo não te ensina, é a concepção, é a filosofia, é entender que tanto o podcast quanto o vídeo do YouTube, ele tem que passar uma mensagem. E se essa mensagem não for muito bem elaborada, muito bem trabalhada, vai ser só um arquivo de áudio, não vai ser um podcast. Podcast é um produto sob demanda. E a gente precisa entender que a pessoa que vai ouvir, ela precisa entender e se relacionar de uma maneira fiel com esse produto que você está fazendo. E passar isso para os seus alunos é fazer com que eles tenham uma ligação mais forte com esse produto que eles mesmos estão produzindo. A graça da traça. Embora os podcasts, mídias em formato de áudios, tenham se popularizado com mais força nos últimos anos, o uso da ferramenta no Brasil não é novidade. Em 21 de outubro de 2004, nascia o primeiro podcast brasileiro, o Digital Minds, criado pelo blogueiro Danilo Medeiro, que queria oferecer em sua página um conteúdo diferente em uma época em que os blogs eram a febre do país. A graça da traça. O que diferencia esse tipo de ferramenta do rádio, por exemplo, é o formato on demand, que permite ao usuário escutar o conteúdo que quiser, onde e quando escolher. A graça da traça. A palavra podcast é uma junção de iPod, Personal On Demand, e Broadcasting, radiodifusão. Bom, eu espero que vocês tenham gostado bastante do assunto. Agradeço aqui a participação do Pedro, porque afinal de contas, a gente tem que aprender com especialistas no assunto e não fazer do jeito que a gente acha que deve ser, né? Porque essa visão pedagógica, ela tá um pouco aí obsoleta na educação atualmente, afinal de contas. Estamos no século XXI e tem gente vivendo no século XVIII, não é nem no XIX nem no XX, tá no XVIII, achando ali que áudio é só você falar e tá tudo certo, que não é. Vocês viram como é importante a questão da comunicação e como é importante que vocês possam cultivar isso no aluno de vocês. Como vocês podem valorizar o trabalho e se você for um professor empreendedor, que eu tenho falado muito nisso, sobre a carreira do professor, que, gente, a gente tem que parar de pensar em professor como cargo. Estar na área da educação é ter uma carreira. Se você pretende seguir uma carreira em que haja um podcast profissional do que você está fazendo, de repente você é um professor que gosta de culinária e abre um canal de culinária no YouTube e resolve fazer podcast sobre isso, com dicas rapidinhas de culinária pedagógica, não façam sozinhos, procurem um podcaster, porque você precisa agregar valor para poder ser um investimento em você mesmo.
Não façam as coisas nas coxas, com picaretagem, sem pensar no que vocês fazem. Sempre falo isso, sempre vou falar. E se não falar, não é Janaína Spolidório. Beijo pra todo mundo e até o próximo podcast. É isso aí, pessoal. Abração, curtam, compartilhem, mande para seus colegas, para seus colegas que estão fazendo podcast aí. E até o próximo. Um abração. Tchau, tchau. Orihe. Brown. Cons. Tiger. Proelpsis. Origin. Yen. Origem, com Janaína